Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar um abraço aos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas. Hoje nós estamos aqui recebendo o nosso amigo Dudu Martins, que é um grande colaborador da Casa de Eurípides Barçanufo. Vem trazer para a gente hoje um tema que é um tabu, principalmente nos templos religiosos: a sexualidade diversa. Boa noite, Dudu. Muito boa noite, Jorge. Boa noite aos nossos ouvintes. Tem uma coisa que eu acho bacana que a gente pode já falar de começo, porque como é um tema muito sensível, e eu tenho certeza que em muitos lares esse tema precisa ser abordado, ele precisa ser digerido por essas pessoas. Então a gente já dá um alerta para as pessoas que estão ouvindo a gente, convida os amigos, manda o WhatsApp para o pessoal, convidando para poder ouvir o nosso programa, porque eu acredito que assim, o que a gente vai trazer de conteúdo hoje vai poder esclarecer bastante acerca desse tema que é tão delicado e tão urgente de ser tratado. Então, já manda para os amigos, nos grupos, manda para fazer a divulgação do nosso programa e vamos falar a respeito desse tema. E a gente vai descobrir tanta coisa interessante. Com certeza. Vamos lá? Bora. Então, o que acontece? Sexualidade. Eu vou trazer primeiro, como costumar, que eu faço nos meus estudos, eu gosto muito de valorizar isso, a questão do sentido da palavra sexualidade via dicionário. Eu geralmente uso o dicionário Michaelis, e ele traz a seguinte informação sobre o termo sexualidade. Ele fala: qualidade ou estado do ser sexual, conjunto de todos os caracteres morfológicos e fisiológicos, externos ou internos que os indivíduos apresentam, conforme o sexo a que pertence. Também traz conjunto de fenômenos da vida sexual, exaltação ou recrudescimento do instinto sexual, expressão do instinto sexual, atividade sexual e, por fim, segundo a psicologia freudiana, resultado de um complexo processo de desenvolvimento que começa na infância, passando por uma série de fases ligadas a diferentes funções corpóreas, até chegar à idade adulta. Eu quis ler na literalmente, vamos dizer assim, porque para não deixar margem de dúvidas, E aí a gente entra na seara espírita com essa definição do que é a sexualidade de acordo com a visão espírita. E para surpresa, que eu acredito que para muitos que não se aprofundam nesse contexto da sexualidade, que a gente socialmente, e eu acredito que eu posso falar pela maioria do povo brasileiro, a sexualidade, ela é direcionada para algo sujo, para algo inadequado, para algo obscuro. Em vias gerais, o pecado. Ela está associada ao pecado. Ao pecado, exatamente. E engraçado porque quando a gente vai fazer os nossos estudos, a gente vai se aprofundando, a gente estava até conversando agora há pouco acerca disso, de que forma que as coisas vão se construindo, a gente precisa se basear em algumas obras, a gente às vezes vai num texto bíblico para poder fazer os nossos estudos, e a gente vai descobrindo coisas que a gente pensa assim, meu Deus, como que ninguém toma a frente para poder desmistificar isso, para desconstruir algo tão enrijecido no nosso ambiente social e que não é condizente com a verdade. E a doutrina ela traz para a gente isso. Eu, por exemplo, eu tenho buscado muito isso aqui no Eurípides Barçanufo, esses temas, eu gosto muito de trazer esses temas, porque eu acho que as pessoas precisam, porque tem muitos lares que está lá uma infelicidade por achar que a sexualidade, às vezes, que a pessoa tem, ser diferente da sexualidade que eles queriam, é um pecado, a pessoa está vendo em pecado, é um excomungado. Não, e a gente tem que mostrar, porque a doutrina espírita ela traz isso para nós de uma clareza, mostrando que isso é um caractere do espírito. Exatamente. E quando a gente começa a busca pelo conhecimento, ele arranca a gente da ignorância. E a ignorância é um fator que promove dor, que promove angústia, que promove morte, porque inclusive dentro desse núcleo da sexualidade, em função das complexidades que a gente vai trazer daqui a pouco, os vários perfis, infelizmente a gente tem números assustadores em relação à dor e sofrimento que essa condição, que não é devidamente observada, que não é devidamente acolhida, que não é devidamente respeitada, promove
nos núcleos familiares. Muitas vezes tem irmãos nossos que vão parte desse mundo pelas vias do suicídio, pela não aceitação, pelo julgamento, pela condenação, pelo preconceito, e isso é resultado da ignorância. E quando não da ignorância, da insistência no egoísmo, da insistência de não seguir uma conduta cristã. E a doutrina espírita, ela se autodenomina como, né, a doutrina consoladora, e é essa a proposta da doutrina. E ela esclarece muito, porque quando você vai falar de sexualidade, a doutrina, a definição, sexualidade é a força criadora natural da vida, que flui das fontes universais do amor divino. Olha que coisa bacana, imaginar que nosso Pai Celestial, na idealização, né, da criatura humana, dá para imaginar que ele ia colocar algo que é fonte de vida, energia criativa, através dessa energia sexual, é que tudo acontece, que as coisas se movimentam, e que é muito incrível, né? Porque a gente pensa energia sexual, está muito associado à questão biológica e do sexo biológico, macho e fêmea, da genitália masculina e feminina. Então, o que acontece? O senso comum, ele trabalha com essas duas questões, essa coisa binária, né? Isso. Macho e fêmea. Sexualidade voltada para essa questão, e criou um determinado grupo, isso a gente vai voltar historicamente, né? Pouco tempo depois do Cristo, começaram a tratar a sexualidade como se fosse essa coisa suja, imunda, né? E uma série de linhas de pensamento que foram sujando aquilo que era puro, aquilo que é fonte de vida, aquilo que é fonte de criação, energia divina, e desvirtuou tudo. Mas aí o que acontece quando as pessoas geralmente pegam a referência, né, de textos bíblicos para poder fazer julgamento de determinado grupo? Elas pegam a palavra de forma literal, sem contextualização, e começa a difundir uma série de equívocos, de pontos de vista equivocados, sem se aprofundar no conhecimento, para poder... Primeiro que a gente não tem direito de julgar, mas se a gente se arvora ao julgamento, a gente tem que julgar com conhecimento de causa. Né? E aí o que acontece? O senso comum vai levando a coisa em banho-maria, vai levando a coisa de acordo com que a onda está vindo, se a onda está para lá, beleza, se a onda está para cá, beleza, e não pode ser assim. A gente está falando de vidas, né? E de sofrimento e de dor, porque todos nós que estamos aqui reencarnados, né, a gente tem os nossos processos pessoais, e esse processo pessoal de evolução, ele tem as suas nuances, e cada um de nós carrega já o seu percentual de dor, de desafio. Agora, se além do que eu já tenho como carga, dentro do meu processo natural, dentro da programação natural, que a divindade me permitiu estar nessa vida para poder fazer, para passar por essa experiência, eu já tenho tanta dor e sofrer, por que vem outra pessoa do mundo externo e me traz mais sofrimento por não aceitação, o julgamento de uma característica que é minha? A sexualidade é individual. É muito engraçado porque muitas vezes a questão sexualidade, ela instiga as pessoas, né? Se a pessoa vê, se alguém está num ambiente, ele tem um trejeito diferente, se um rapaz é mais efeminado, ou se a moça é mais masculinizada, isso já instiga as pessoas assim, e ainda usam termos pejorativos para definir, né? Então, assim, e a sexualidade é uma coisa muito individual, e é uma coisa divina, e é isso que essa sequência que a gente está trazendo, e interessante falar que quando a gente fala da sexualidade como força criadora, essa força, ela tem uma composição. Aí a gente vai trazer para dentro da força da sexualidade, tem a força da atração. Olha que interessante que é. A força da atração está presente em tudo. Então, em tudo, a sexualidade. Sabe? Por exemplo, quando você imagina até uma coisa mais simples dentro do campo da matéria, por exemplo, que você imaginar, tem energia sexual interagindo ali naquele processo, né? Essa força de atração, ela é responsável pelo alinhamento dos elementos afins. A lei da atração tem como recurso a energia sexual, que gera cargas magnéticas de potencialidade criativa no domínio das formas. A espiritualidade, e isso aí está fazendo uma leitura com base no livro Amor e Caridade, tá? A espiritualidade coloca a força universal da atração como uma manifestação do amor de Deus através da criação. Olha que coisa interessante. Profunda. Então, ou seja, não dá para poder observar a sexualidade de um ponto de vista superficial.
Outra força que está presente dentro da força sexual, a força da expansão. O que é essa força? Através da qual todos os seres são impulsionados a se transformarem e se modificam nos caminhos da evolução. E ela está como fosse impulsionadora da ação. E ela dá a propulsão e ela que favorece essas mudanças que acontecem, né? Então, assim, sexualidade como atributo divino é algo que Deus trouxe para a gente, que Deus nos concedeu, para que a gente, dentro desse processo, no nosso processo evolutivo, ela vem para que a gente possa se expandir, para que a gente possa se aproximar, para que a gente possa contribuir no processo evolutivo um do outro. E aí, de repente, vem um grupo e diz para você que não, essa sexualidade é algo sujo, porque faz a conexão da sexualidade com o sexo. E o sexo em si também, a gente tem que deixar bem claro, não é sujo, né? O sexo, ele é algo bom, é algo prazeroso e ele é algo divino. É o momento em que a criatura participa da criação. Exatamente. Agora, o que a gente tem que entender, né, que a doutrina espírita traz pra gente, que às vezes a gente falando, mas o espírito... Gente, o que nós queremos dizer é que o sexo é uma coisa importante, é uma coisa divina. Agora, o que nós temos que entender é que a promiscuidade é que não é algo bacana. É o que se faz com aquilo que se recebe. Né? Então, é você entender o papel do sexo na vida do ser humano. Né? Porque é o momento da cocriação, gente. O momento que a gente faz parte, né, disso aqui. Agora, nós não somos animais, né, para sair por aí fazendo sexo. Não. Então, nós estamos querendo, né, com esse programa, com o que a gente está trazendo, a gente quer justamente o contrário. Fazer com que o nosso ouvinte ele comece a pensar, né, nas causas, né, pensar no que ele está fazendo com algo divino que ele recebeu. Sim. E eu acredito que assim, a finalidade de um programa como esse nosso, eu sinceramente gostaria de quem está nos ouvindo, se está dentro da condição dessa sexualidade diversa, porque quando eu fui convidado para a gente poder fazer algum trabalho nesse sentido, eu usei o termo sexualidade diversa. Eu poderia ter usado qualquer coisa, eu só usado simplesmente o termo sexualidade. Mas eu quis trazer a sexualidade diversa, por quê? Sexualidade no contexto espírita, né, o contexto espírita do valor da sexualidade como energia divina. E a sexualidade diversa é a diversidade desse guarda-chuva, que hoje em dia é muito comum usar esse termo, né? Guarda-chuva, sai desse binário macho e fêmea, homem e mulher. Né? Existe a própria espiritualidade, traz para a gente mais à frente. Eu vou citar alguns textos, inclusive do Chico, que o Chico já falava sobre isso lá na década de 70, ele já estava trazendo isso para a gente. Então, assim, a literatura espírita ela é muito esclarecedora nesse sentido. Muito. A intenção desse programa é desenvolver nas pessoas o interesse pelo estudo. Porque assim, nós temos um tempo limitado para a gente fazer esse programa. Então, o que eu quero? O que a gente, né, a nossa proposta desperte em você a necessidade do conhecimento, da busca pelo conhecimento. É que você é o que você falou aquela hora, que quando eu for apontar o dedo para a pessoa, primeiro, eu tenho que ter conhecimento de causa para me estar apontando o dedo, porque aí eu vou apontar o dedo de uma maneira correta. Eu não vou apontar de uma maneira errada, que vai causar ainda mais dor e sofrimento àquela pessoa. Uhum. Porque a partir do momento em que eu tenho conhecimento, eu não vou fazer julgamento errado. Exatamente. Vamos combinar o seguinte, a gente vai tratar, eu vou até trazer algumas informações que às vezes quem está ouvindo a gente não tem conhecimento, porque como eu não sei se vocês conseguem perceber, mas de um certo tempo para cá, até porque as mídias de massa, elas estão ajudando nesse processo de divulgação
e de chamar a sociedade para essa reflexão sobre temas que são bastante sensíveis à sociedade. A gente fala do racismo, fala do feminismo, a sexualidade é um dos temas também, né? Então, eu vou tratar, na minha fala, né, quem está ouvindo a gente, é bom deixar claro, eu vou usar muito o termo homossexualidade, mas quando eu for falar homossexualidade, eu não estou falando só do homossexual, eu estou falando desse contexto, dessa diversidade sexual, dessa sexualidade diversa, que está dentro desse guarda-chuva, LGBTQIAPN+, e tem mais outras que já foram agregadas. Essa sopinha de letrinhas, que ela traz ela por si só ela já demonstra o quanto que o ser humano é diverso, né? O quanto que a sexualidade pode ser diversa e que não existe mal nenhum em relação à sexualidade. A sexualidade diversa, ela não implica em doença. É um processo natural. O que se torna doença é, por exemplo, a homofobia. A homofobia é doença. Porque é uma doença moral daquela pessoa que está julgando o outro por causa dessa condição de sexualidade diversa. Aí sim, essa pessoa que tem homofobia, ela é digna de uma atenção especial, de um psicólogo, ela é digna de ir para um ambiente onde ela possa falar um pouco melhor sobre isso. Talvez a gente até convida, né? Venha para dentro da casa espírita, vamos conversar a respeito, vamos esclarecer, porque você está fazendo mal ao outro, vamos tentar esclarecer e amenizar isso no seu coração, para você se orientar, porque assim, o que acontece? A maioria das pessoas, elas se apropriam de ideias preconcebidas e aceita como verdade absoluta, mas não vamos fazer isso, vamos tentar fazer diferente, tá? E, só para a título de esclarecimento, eu vou falar sobre essa sopinha de letras, eu vou fazer a citação de alguns perfis, para as pessoas que não estão dentro desse núcleo poderem entender por quê. O nosso programa, ele quer falar para o homossexual, né, ou essa sopinha de letrinhas, né, do LGBTQIAPN+, e por aí vai, essa sexualidade diversa, mas quer falar também para um público que é muito importante e que eu acredito que muitas vezes quando existe o discurso em defesa desse grupo dos homossexuais, né, dessa sexualidade diversa, esquece do núcleo familiar. Por quê? O núcleo familiar é onde começam os processos, né? Onde os processos eles vão se intensificar positivamente ou negativamente. Porque, por exemplo, se a pessoa está na condição de uma sexualidade diversa, no núcleo familiar dela ela não é acolhida, dificilmente ela vai conseguir se ajustar bem no mundo externo. Com certeza. Porque a dor interna dela dentro do núcleo familiar vai ser muito profunda. A rejeição dentro do núcleo familiar é muito profunda. Entretanto, a gente tem que considerar também e respeitar a dor da família por não saber lidar com isso. Uma situação, né? Exatamente. Porque, de repente, e vamos combinar o seguinte, eu penso o seguinte, que quem está dentro desse perfil de sexualidade diversa, é preciso olhar com a mesma generosidade que quer ser olhado, precisa olhar também para essa família, com um olhar generoso. Porque se eu quero ser compreendido, eu tenho que compreender. Eu tenho que buscar compreender. Então, ou seja, dar tempo ao tempo, ir dialogando, ir trazendo elementos para esclarecer, fazendo algumas assim, concessões de ponto de vista, sem radicalismo. E quando eu digo fazer concessões, não significa que a pessoa tem que mudar o perfil dela para agradar pai e mãe. Até porque se ela faz isso, ela vai sufocar aquilo que está dentro dela e em algum momento isso vai vir à tona. E isso acontece com muita frequência. Com certeza. Né? A gente vai trazer casos aqui que a gente vai falar sobre esses perfis de pessoas que sofrem muito e esse sofrer ele produz porque foi rejeitado dentro do núcleo familiar, porque a pessoa teve que sufocar esse perfil sexual. Aí ela, numa tentativa de sobrevivência, ela envolve outras pessoas. Aí, de repente, ela envolve-se num relacionamento socialmente aceitável, heterossexual, vamos dizer, e constitui família e vive uma vida dupla. Aí é onde entra a questão que você citou lá no começo. Como eu lido com essa sexualidade? Porque se eu, por exemplo, e a gente está falando disso sem julgamento, a gente está trazendo como elemento para a nossa reflexão. Né? Porque quando, por exemplo, eu não busco me esclarecer, eu na tentativa desesperada de tentar salvar minha pele para que eu não seja julgado, condenado e apontado, me envolvo numa relação e começo a ter vida dupla, eu trago para mim a responsabilidade dos meus atos. Com certeza. Né? É claro que isso pode ser resultante de uma provocação externa que eu recebi, por eu ter medo de ser rejeitado e para evitar a dor,
eu fiz esse caminho, mas é uma alternativa, mas não é a alternativa mais adequada. Então, por isso que a gente faz a proposta do autoesclarecimento, porque para eu ser luz, eu tenho que ter luz, né? Então eu tenho que me esclarecer para que eu possa trazer para o meu núcleo familiar esse esclarecimento. Então a gente está falando para esses dois públicos, tá? Para as pessoas que estão nessa condição da sexualidade diversa e para o público que não está, mas que convive com isso, com essa condição, no núcleo familiar. Melhor. Exatamente. E para que, a partir do momento que a pessoa toma conhecimento disso, ela possa difundir, conversar, sabe? Às vezes está vendo uma cena na televisão, se alguém tem um comentário preconceituoso, não, olha só, eu hoje já tenho conhecimento disso. Por que você não pode começar a ver a coisa dessa forma? Por esse viés. E a gente não está nem falando de você fazer uma defesa baseada na doutrina, não. Se você consegue fazer isso já, porque inclusive a doutrina também sofre preconceito, né? E a gente está falando de preconceito, a nossa doutrina, ela sofre muito preconceito, inclusive também pela ignorância das pessoas, por falta de conhecimento. Então a gente sabe muito bem, né, do que a gente está falando, desse preconceito, dessa dor, é horrível. Mas assim, mas a gente sabe que a gente tem recursos hoje, principalmente em tempos de comunicação tão democrática, né? A gente tem como se esclarecer. Vou trazer os termos, então. LGBTQIAPN+. E tem mais, com certeza, tá? Já houve atualização. Então, esse L de LGBT, dessa sigla, seria das lésbicas, que característica da lésbica, mulheres que elas têm atração sexual por mulheres, né? Tem os gays, são homens que sentem atração sexual por outros homens, mas que não pensam uma relação a dois como sendo uma relação de homem e mulher. Né? Não existe a intenção de estar dentro de uma relação com padrão voltado para a heterossexualidade com definição de papéis. Eu sou homem e você é mulher. Não. São dois homens que gostam de homens e vão viver uma relação como dois homens. Tem os bissexuais, que são as pessoas que se relacionam tanto com um sexo quanto com o outro, e inclusive é o grupo mais marginalizado dentro desse, porque tem gente que costuma dizer que é safadeza, né? É incrível como a sociedade é cruel no julgamento, né? O ser humano, a gente tem muito realmente que aprender com o nosso modelo e guia, que é Jesus Cristo, que ele não desfazia de ninguém, ele não julgava ninguém. E se você volta para dentro do Evangelho, você vai encontrar o tempo todo ele lidando com as pessoas dos mais diversos perfis, prostitutas, a samaritana, que assim, naquela época a gente vai ler e vai entender como aquele povo era maltratado, como aquele povo era diminuído por ser quem que era. E ele chegava, conversava, dialogava, entendia a dor. Com todos, né? Com todos. Então, se nós, na condição de espíritas, e a gente não quer agir como se fosse um fariseu, né? A coisa voltada só para a aparência, então a gente tem que buscar realmente entender a dinâmica dos processos da existência, inclusive do nosso próximo, para a gente agir de forma justa, né? E o bissexual sofre muito, realmente sofre um preconceito talvez pior ainda do que os outros perfis que a gente vai falar. Tem os transexuais, que é aquela pessoa que ela não identifica com a roupagem física que ela tem, porque psicologicamente ela tem uma identidade. Então, por exemplo, às vezes um homem com a figura, né, masculina, mas o espírito dela ainda está naquele processo da feminilidade, ele vai olhar para o espelho e não vai conseguir se identificar. Aí, quando eu estava fazendo esse estudo, e eu até aconselharia as pessoas que estão nos ouvindo também que fizessem esse exercício, de imaginar você dentro de um corpo que você olha para ele no espelho e você não consegue se ver, não consegue se identificar. Olha o quanto que deve ser torturoso, né? Deve ser assim, causar uma dor muito profunda. E o pior, você tentar sair de dentro e você saber que na hora que você tentar sair vai ter um monte de abutre tentando te devorar, que são os preconceituosos, os homofóbicos e por aí vai, né? Então é um sofrimento muito grande. Tem o termo o que define o queer, é uma palavra em inglês que significa estranho. Aí traz aquele perfil de pessoa, tem até um termo que eles usam, deixa eu ver aqui na literalidade que vai esclarecer para a gente. Sempre foi usada como uma ofensa para a comunidade LGBTQIA+. No entanto, as pessoas do grupo se apropriam do termo hoje, é uma forma de designar pessoas que não se encaixam à heterossexualidade, que é a imposição compulsória da heterossexualidade e da cisgeneralidade. O intersexo, que a maioria das pessoas vão conhecer como os hermafroditas, então são as pessoas que ela nasce biologicamente com os dois sexos, masculino e feminino.
Inclusive, quando a gente vai pesquisar também, a gente vê que esse grupo também ele é negligenciado, ele é torturado, porque muitas vezes acontece de lá na infância eles definirem qual sexo que aquele bebê vai ter, então ele elimina um sexo e faz com que aquela criança tenha o perfil X. E de repente ela cresce e ela não identifica com aquela escolha que alguém fez por ela. Né? Então o ideal é deixa a criança crescer, se tornar adulto e a partir dali ela vai definir qual caminho que ela vai seguir. Tem o assexual, que são as pessoas que não possuem interesse sexual, e inclusive esse aqui também tem uma coisa bem interessante, porque é o único perfil que ele é, dentro da psiquiatria, ele é encarado como um transtorno. Né? E aí eu fui fazer algumas pesquisas também, e a gente acha na literatura espírita falando sobre essa questão de algo que não está de forma adequada no assexuado. Porque a sexualidade ela é energia criativa. Então todos nós nascemos com essa energia. Né, porque a energia criativa ela não sai dessa questão binária, né, da questão do sexo, macho e fêmea. Então, para a criatividade de forma geral, da aproximação, da afetividade, um monte de coisa está envolvido. Então, é considerado um transtorno. Mas também, inclusive, tem até CID, tá? Que é o CID, a título de curiosidade, CID 10, CID, né? 10F52. Tem o pansexual, que são pessoas que desenvolvem atração física por amor e desejo sexual por outras pessoas, independente do perfil. Então, ou seja, ela oscila em qualquer perfil, ela pode se envolver com pessoa transexual, bissexual, e isso para ela não faz diferença. O não binário são pessoas que identificam com nenhum dos gêneros, ou seja, nem masculino, nem feminino. Ele simplesmente se identifica como ser humano, como pessoa, pronto, acabou. Né? E o mais da sigla é exatamente por essa questão. O mais ele serve para deixar em aberto outros perfis. Porque a gente está falando disso em pleno 2024. Se você voltar, vamos colocar, não precisa ir muito longe não, né? Você volta 50 anos atrás, não tinha essas definições. Não tinha, com certeza. Né? Então, ou seja, a sociedade foi emancipando e aí as necessidades foram aparecendo e foram sendo feitas as adequações. Então, o que é que a gente enxerga? Que existe um movimento do poder público, dos homens da lei, vamos dizer assim, que trabalham para que esse público seja mais acolhido, seja respeitado. Então, hoje nós temos as leis que protegem. Temos a lei da homofobia, que é criminalizada, né? E é comparada ao crime de racismo. Mas e dentro dos núcleos que deveriam ter essa primeira atitude, que, na verdade, se a gente for parar para pensar, quando a gente fala do núcleo cristão, isso de forma abrangente, deveria ser o primeiro núcleo a se movimentar para que esse grupo da sexualidade diversa fosse acolhido e amado. E exatamente o contrário, é o que bota mais resistência, porque em algum momento alguém colocou a sexualidade como sendo algo impuro, algo sujo, algo imundo. Isso foi construído, é uma construção humana. A gente está trazendo aqui, deixando muito claro, não é uma questão divina, é uma construção humana. É uma distorção da percepção humana, e porque também é conveniente. Eu estava assistindo um vídeo de um pastor, e se eu não me engano, ele era até de Belo Horizonte. Ele estava colocando um determinado grupo, eu não vou citar qual que é a religião, porque eu acho que não seria elegante da nossa parte, até porque isso não é a finalidade. Que cria o problema, esse próprio núcleo, ele cria o problema, porque quando ele cria o problema, ele também cria a solução. E essa solução, ela tem um custo. Então, ou seja, eu falo para você que você tem um problema gravíssimo. E eu digo para você que eu tenho uma solução para o seu problema. E você vai ter que me pagar um valor X para que eu cuide de você e você saia a cura gay. Sabe? Eu sei. E isso é comercializado no meio que se autodenomina cristão. Porque o fato de um meio se autodenominar cristão não significa necessariamente que tem uma conduta cristã. Né? E se você for parar para pensar um meio cristão, ainda, vamos supor, Jorge, que diante de tanta informação que a gente tem, inclusive da doutrina espírita que traz essas informações para a gente, ainda que a sexualidade, vamos dizer, né, essa manifestação dessa diversidade sexual não tivesse adequada, não importa, não nos cabe julgamento. O próprio Cristo nos ensina isso.
A nós não nos cabe. Naquela cena, né, eu acho que essa é uma das cenas mais emblemáticas, né, de todo religioso, da prostituta, e que o Cristo fala que não tiver pecado que atire a primeira pedra que sai todo mundo. Aquilo ali traz esses... Todo cristão que se arvora a julgar e condenar quem quer que seja, deveria pensar naquela cena. Com certeza. Porque não importa a questão se era prostituta ou não era, ninguém tem direito de julgar. O próprio Cristo, que poderia ter feito, ele não fez. Sabe? Porque o Cristo, ele não nos julga por aquilo que nós somos. Ele não nos ama. Um dia eu ouvi um padre falando, se eu não me engano, foi o padre Fábio de Mello, que eu achei assim, muito prudente a fala dele, que Cristo não nos ama por quem nós somos, mas porque ele sabe que nós podemos ser. Então ele conhece as nossas potencialidades. Então, se a sexualidade fosse um problema do ponto de vista divino, né, deixa que Deus vai resolver. Com certeza. Não nos cabe julgamento. Então, vamos agora passar para uma fala do... Eu vou fazer uma leitura também do Livro dos Espíritos, que traz para a gente, que aí a gente vai se orientar pela doutrina, na pergunta 200 do Livro dos Espíritos. Ele trata sobre sexo nos espíritos. Eu vou fazer a leitura, que são pequenas, 201 a 202, e que vai trazer para a gente também elementos para a gente poder continuar o nosso papo. O texto trata de sexo nos espíritos. Pergunta 200. Tem sexo os espíritos? A resposta: não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. A 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? A resposta: de certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, ou seja, está bem claro aqui que espírito não tem sexo, né? Isso é inquestionável. Então, se eu animo um homem ou se eu posso animar uma mulher, hoje eu estou na condição masculina, amanhã eu posso vir na questão feminina e eu posso vir no meio termo também. Porque aí a gente vai entender que esse meio termo é em função das diversas vidas que eu passei. Às vezes, por exemplo, eu encarnei por várias vezes na condição feminina, e hoje eu posso estar no corpo masculino, mas está com a tendência do perfil feminino. E não há nada de errado nisso. A doutrina traz para a gente, a espiritualidade esclarece a gente, muito claro nesse sentido. Aquilo que você disse no começo, não é o seu perfil dentro dessa sexualidade diversa que faz a diferença, mas a conduta moral que você tem... Que você tem com ela. Exatamente, na prática dessa sua sexualidade, travou a língua aqui. Na prática da sexualidade. E isso que faz a diferença. E, inclusive, eu diria que é esse ponto que os familiares vão ter que necessariamente se ater a eles, no sentido de que, quando você acolhe uma criança, e vamos ser bem sinceros, Jorge, eu acredito que você vai concordar comigo. A criança, quando você observa, você consegue identificar, não são todos os perfis, né? Porque a gente trouxe a diversidade que existe, então tem perfis que vão ser mais evidentes, tem perfis que vão ser menos. Mas tem muita criança que você olha, você vai identificar qual o caminho que ela vai seguir. Com certeza. Né? Tem menininhos que você olha, você vê que ele é muito mais sensível, mais delicado, o gestual dele é mais leve, aquela mão mais leve, aquele corpo mais leve, totalmente feminino nos trejeitos. E o contrário também tem. E qual que é o problema? Eu vi um vídeo recentemente de um pai que no vídeo dava o serviço seguinte, que o filho queria fazer balé. E aí o que eu fiz? Aí mostra o vídeo do pai dançando balé com o filho no palco da escola. Então assim, ou seja, ele acolheu o filho dele. Ele disse, olha, eu te amo, isso para você é importante, para mim também passa a ser importante. Porque inclusive a figura do pai e da mãe é de ter esse acolhimento. Porque se o seu filho, você que está ouvindo a gente, que tem um filho com uma característica que te leve a acreditar que ele está nesse perfil de sexualidade diversa, acolha. Não tenta fazer com que esse filho tenha uma postura que a sociedade quer que ele tenha. Não tenta fazer, se o seu filho tem um perfil mais afeminado, não tenta fazer com que ele jogue futebol se ele não quiser, não tente fazer com que ele use roupa só azul se ele não quiser, não impeça que ele brinque de boneca, deixe ele manifestar a sexualidade dele e conduza ele no sentido de que você vai ter a sua visão cristã dos processos e orienta seu filho para o bem orientado na visão cristã,
na visão espírita, então conduza o seu filho por esse caminho, porque aí você vai estar fazendo o quê? Você vai estar respeitando a individualidade desse filho, você vai estar acolhendo o seu filho, porque ele vai ter um desafio muito grande quando ele sair no mundo lá fora, mas se você o acolhe, esse filho vai estar mais fortalecido. E aí ele vai ter menos problema, vai ter menos chance de gerar problema para a sociedade, né? Porque às vezes a pessoa é muito comum de você ver, não sei se você já chegou por curiosidade a ver alguma coisa, histórias de pessoas que vivem na condição de travesti, por exemplo, que é um outro grupo massacrado pela sociedade. O que essas pessoas passam, o sofrimento que esse grupo social, esse é extremamente marginalizado, é absurdo. E, consequentemente, pela dor e pela discriminação, pela uma série de violências que eles sofrem, eles acabam também, não são todos, mas muitos replicam essa dor, essa violência. Né? Então, ou seja, eles fazem essa projeção, a dor que está sendo causada está muito grande, então eu vou ficar na defensiva, e ficam na defensiva. É óbvio, volto a dizer, a gente não está generalizando, mas é muito comum de acontecer. Com certeza. Né? Voltando ao Livro dos Espíritos, a próxima questão, 202, quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Olha que interessante. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então, quando a gente está lá na erraticidade, que a gente está fazendo uma programação, né, para que a gente possa regressar, né, e para que a gente possa continuar o nosso processo, não vai fazer diferença nenhuma. Isso é o que menos importa. Né? E quando chega aqui, também tem que ser o que menos importa. Até porque a manifestação sexual da sexualidade, ela acontece numa fatia muito curta da nossa vida e num período, se você for parar para pensar, qualquer pessoa que passa 24 horas numa cama, deitado com alguém e fazendo sexo. Né? Com certeza. Então, assim, se você pensa num casal heterossexual, no começo a relação deles tem um fluxo, né, de ato sexual comum, assim, bastante extenso, vamos dizer assim. Mas vai passando o tempo, isso vai diminuindo. Então, ou seja, a sexualidade é só uma vertente da personalidade daquele ser. Então, por causa da vertente que você julga não ser adequada, e o fato de você julgar não significa que seja, você vai desconstruir tudo aquilo de virtuoso que aquela pessoa tem. Né? Então, é uma questão que a gente tem que repensar. Né? Eu trouxe aqui também uma fala do Chico, que eu acho muito interessante. Vamos considerar que a gente está falando de espíritas para espíritas, e o Chico é um expoente dentro da nossa doutrina, né? Eu gosto muito de falar, quando eu falo de Chico, porque é como se a gente estivesse diante de um profeta contemporâneo, sabe? E que nós tivemos acesso a ele. O Chico está muito perto da gente. Muito próximo. Muito né? próximo. Então, e ele foi um modelo a ser seguido também. Ele é um modelo a ser seguido, contemporâneo. Porque ele seguiu a Cristo. Eu acho que assim, se a gente... Eu não vou dizer que não existe nada que desabone de alguma forma, porque eu não conheço na totalidade. Eu não presenciei a todo momento a existência dele aqui nessa passagem dele. Mas foi uma passagem que a gente pode dizer que não deixou mácula. Né? Com certeza. E o próprio Chico traz pra gente, olha que interessante. O Chico falando sobre a homossexualidade no programa Pinga Fogo em 1971. Foi ao ar na TV Tupi, no canal 4. Inclusive, quem tiver interesse, depois procura Pinga Fogo lá no YouTube e vai encontrar. Vai encontrar. Aí, inclusive, o termo que está sendo usado aqui é homossexualismo, viu, gente? Mas eu respeitei o que estava lá naquele período. Hoje não se usa mais o termo homossexualismo porque dá conotação de doença. Não, é homossexualidade. Tá? A pergunta foi: como se explica o homossexualismo e a perturbação no comportamento sexual à luz da doutrina espírita? Resposta do Chico: o comportamento sexual na humanidade sofrerá de futuro. Olha como é que ele já estava prevendo o que está acontecendo hoje. O comportamento sexual na humanidade sofrerá de futuro revisões muito grandes, porque nós vamos catalogar, do ponto de vista de ciência, todos aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. Ou seja, ele está dizendo para a gente que a finalidade da nossa existência não é só de procriar, e sim, e também, e principalmente, a de evoluir. Né? Porque tem muita gente que usa texto bíblico para falar que a finalidade do sexo é a procriação, simplesmente. E o Chico está trazendo para a gente aqui que essa não é a finalidade única. Ela é também.
né? Mas, ou seja, a gente tem pessoas, inclusive, que têm pessoas que são, têm a incapacidade, a infertilidade como perfil. E aí, o que vai ser feito com essas pessoas? Né? Porque elas não vão poder procriar. E a gente tem pessoas que têm sexualidade ativa também que não nasceram com isso. E talvez dentro da programação do processo evolutivo daquela pessoa não tinha que passar por essa experiência e necessariamente ter que procriar. Com certeza. E inclusive vai trazer alguns perfis também de pessoas que vieram em missão e que talvez se unir a outra pessoa numa relação conjugal e até ser uma forma de... é um empecilho para que ele desse cumprimento àquilo que era uma programação dele. Então tá tudo ok, tá tudo certo, não tem que ficar questionando, bater de frente com a sexualidade de ninguém, não. Aí o Chico diz o seguinte: a criatura humana não é só chamada à fecundidade física, então ele está reafirmando isso, né? Mas também a fecundidade espiritual. Ele finaliza questionando sobre o atrelamento da sexualidade às trevas, né? Então ele faz... esse vídeo é muito interessante, foi só um recorte do programa Pinga Fogo, e que você também acha o recorte na internet e acha o programa todinho, que inclusive é muito interessante. Eu indico todo mundo assistir. E tem no livro chamado Entrevista, perguntam ao Chico: o espiritismo não deverá contribuir para o problema do sexo, para que o problema do sexo não deixe de ser tabu? A resposta do Chico: os benfeitores da vida superior esclarecem que o espiritismo contribuirá decisivamente para que os temas do sexo sejam tratados no mundo com o devido respeito, sem tabus que patrocinem a hipocrisia e sem a irresponsabilidade que impele a devassidão. Então, ou seja, nós temos um expoente doutrinário, contemporâneo, que lá naquele tempo já falava desse momento que a gente está vivendo. Porque, assim, eu acho que é nítido para todo mundo que está havendo uma explosão desses perfis de identidade sexual. Né? Essa diversidade que está acontecendo, ela está... que, na verdade, talvez o que está acontecendo é que as pessoas hoje se sentem mais à vontade para serem elas mesmas. Né? E esse movimento é importante. E a doutrina tem esse papel. Você vê que o próprio Chico traz para a gente. A doutrina tem esse compromisso. Então, o que acontece? O Eurípides, né, aqui dando esse passo importante para a gente poder falar desse tema, que é um tema delicado, mas é um tema delicado que precisa ser falado. Porque daqui a 30, 40, 50 anos, a gente não vai precisar falar disso mais. Se todo mundo começar a falar agora e esclarecer, daqui a 30, 40, 50 anos, vai ser a coisa natural. Vai ser encarado com a naturalidade que é devida. Agora, o nosso tempo, como é que está? Dá uma dica para as pessoas, que eu gostaria de trazer muito, falar diretamente para a pessoa que está nessa condição, dessa sexualidade diversa. Eu gostaria muito de que elas parassem para ouvir, e eu diria para você: se ame exatamente da forma como você é. Se aceite, né? Se aceite e se respeite. Porque se você não se aceitar e não se respeitar, dificilmente as pessoas vão olhar para você com aceitação e respeito. Você não é pior do que ninguém. Você é amado por Deus. Deus te ama exatamente da forma como você é. Você não tem que se modificar para agradar quem quer que seja. É isso que você está falando. Outro dia até o Papa Francisco, né, numa entrevista, ele falou, né, que Deus, porque ele, a respeito, né, a bênção que ele está dando agora para os casais homoafetivos, né? Que inclusive acha a resistência dentro da própria igreja. E ele falou: Deus nos ama como somos. Exatamente. Foi a palavra que o Papa falou, eu achei lindo a hora que falou isso. Deus nos ama como somos. E eu acho o seguinte: você falou a palavra-chave. Se respeite para ser respeitado. Sim. Porque a partir do momento em que eu me dou respeito, eu vou ser respeitado. O que eu vejo muito hoje também com essa questão da mídia, é a banalização que eles fazem da homossexualidade, né? Essa banalização que eles estão fazendo. E eu acho que muitos vão nessa banalização, e não é por aí. Não. O caminho é aceitar as diferenças, aprender a conviver com elas, e o principal, se respeitar. Sim, é imprescindível. E entender que é o seguinte: não é você tentando se adequar ao perfil que a sociedade, estou falando de sexualidade, né, de tentar se adequar, que você vai ser feliz. Busque entender a dinâmica da sua essência. Então,
A literatura espírita vai te trazer um monte de informação nesse sentido. Evite opiniões de frentes religiosas radicais, porque elas vai tentar de todas as formas te convencer que você não é amado por Deus. Então, não deixe que ninguém tire de você o amor de Deus. E tenha para você, Deus te ama como você é. E pais e mães, irmãos e amigos, amem as pessoas como elas são. Não tente fazer com que as pessoas se adequem ao perfil que você gostaria. Com certeza. Bom, gente, nós chegamos ao final do nosso programa. Dudu, muito obrigado pela participação, foi excelente o programa. Eu que agradeço muito, espero que em outro momento a gente consiga falar mais, porque tem muita informação para a gente poder passar aí. Mas um programa só não é suficiente, mas a gente vai ter outras oportunidades. Com certeza. Programa Cristo Consolador. Peço que nos ajude na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Aproveitar e mandar aqui um abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Rádio Boa Nova, às 23 horas, programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.